Alô, Paulo Brax, alô 777. Vocês não vão perder mais essa, né? Já não bastou as contratações ruins que já foram feitas nesta temporada e as não contratações, inclusive, que foram feitas, que fazem com que nesse momento o Vasco passe por tantas dificuldades. Eu tô falando aqui do Franco Fagundes, uma das maiores promessas do futebol sul-americano. Nome que esteve na mira do Vasco durante toda essa última janela de transferências. Nome em que o Vasco não conseguiu fechar. Nome que tá muito perto de um rival do Vasco. É brincadeira, né? Realmente a gente espera que a situação nessa janela de transferências possa ser outra. E o que mais o torcedor vascaíno quer nesse momento é saber que não iremos nos preocupar com o rebaixamento até o final de 2023. Porém, pelo andar da carruagem, a situação vai ficar de fato muito difícil. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre Franco Fagundes, vamos falar também sobre Eric Pimentel, o zagueiro cria das categorias de base do Vasco, que infelizmente não ficará no Gigante da Colina e já tem o seu futuro definido. Vamos falar sobre Lucas Piton e a sua convocação para a seleção da Itália e muitas outras novidades, até mudanças, né, no sistema defensivo do Cruz Maltino para essa partida do próximo sábado contra a equipe do Fortaleza. Tranquilo, rapaziada? Então é claro, o vídeo tá cheio de novidades, tá cheio de informações e você não pode perder. O momento é ruim, o momento é duro, o momento é chato, mas estamos aqui para cobrar, criticar, reclamar, expor os erros e principalmente pressionar por mudanças e informar a vocês. Então, meu amigo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude aqui o nosso crescimento, ajude o canal do Gigante Vasco a ter mais voz aqui dentro da plataforma, a fazer com que de fato esse momento que o Vasco vive não venha a passar batido. Estamos aqui para, junto com você, criticar e quando der para apoiar, também apoiar esse elenco. Além disso também, aqui embaixo, ó, deixe o seu like para que você fique muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui este Fala Gigante, esse segundo vídeo apenas da quinta-feira, falando sobre mudanças no sistema defensivo. Antes, porém, torcedor, o que eu quero falar mesmo é sobre mais uma série de protestos que aconteceu nessa parte da madrugada de quinta-feira. Como está aparecendo aí nas imagens a vocês, novas faixas foram penduradas em lugares diferentes do Rio de Janeiro. Inclusive, 3 faixas. Uma faixa em frente à casa do presidente do Vasco, Jorge Salgado, onde havia a mensagem: aqui mora o pior presidente da história do Vasco. De fato, né, uma crítica muito forte, uma crítica muito pesada, inclusive que pressiona. Imagina o Jorge Salgado acordar sabendo que os torcedores do Vasco sabem onde ele mora e sabendo que principalmente ontem, no caso de madrugada, na madrugada de hoje, na noite de ontem, torcedores foram até a residência dele para pendurar essa faixa. Acredito que ele deve ter acordado pressionado nessa manhã de hoje. Além disso, também uma outra faixa direcionada ao Luiz Melo. No caso, nessa faixa, em São Januário, foi colocada a seguinte frase: agente duplo, se referindo ao fato do Luiz Melo ser um torcedor do Flamengo. E a terceira faixa exposta na Avenida Brasil, onde o alvo foi a empresa norte-americana 777 Partners, empresa que comprou aí 70% do futebol do Vasco da Gama. Na faixa diz assim, ó: SAF do dinheiro, cadê a transparência? Mostra o contrato. SAFake, denuncie 1970, que é o ano aí de fundação da Força Jovem do Vasco. Então, críticas duras, críticas feitas, todo protesto, na minha opinião, é sempre válido quando realmente feito de uma maneira respeitosa, dentro ali da normalidade, e não tem nada de anormal nesse protesto. Tem que cobrar, tem que pressionar, porque com esse momento realmente não dá para ficar. Não dá para o torcedor vascaíno novamente ter um ano de tanto sofrimento, visto que o próprio Abel Braga, que é o coordenador técnico do Vasco, falou que não iríamos mais sofrer, né, em 2023. Mas enfim, críticas feitas e agora é esperar por mudanças. Além disso, também informações importantes sobre mudanças no sistema defensivo, pois Robson Bambu não será titular nesse próximo jogo contra o Fortaleza nesse sábado do final de semana. O Vasco vai a campo com mudanças no sistema defensivo. O zagueiro Manuel Capasso treinou entre os titulares durante todos esses últimos dias. Além disso, também nesse momento, o Alex Teixeira larga na frente para ganhar a vaga do Pedro Raul no sistema ofensivo. Além, inclusive, ainda falando sobre o Robson Bambu, de estar mal nos últimos jogos, o que é algo nítido. Robson não vem vindo bem, foi realmente um dos grandes pilares para os erros defensivos que o Vasco sofreu dos gols nesses últimos jogos. Segundo informações aí do GL, também vem reclamando de algumas dores e ainda nem sequer treinou com o elenco nessa semana, exatamente pelas dores que vem sentindo.
Então, com isso, não treinou com o elenco, o Capasso vem treinando de maneira titular e deve realmente formar essa dupla de zaga com o Léo nesse próximo sábado. Então, com isso, gente, só para resumir, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Pumita, Capasso, Léo e Piton na zaga, Jair, Galarza e Barros no meio, e um ataque formado por Alex Teixeira, Peck e Figueiredo. Gosto muito desse ataque. Um ataque rápido, um ataque móvel, um ataque de jogadores com intensidade. A gente não vai ter mais o Pedro Raul paradão ali fazendo pivô. Vamos ter jogadores intensos no sistema ofensivo, com poder tanto de pressionar o adversário, né, na saída de bola, quanto também de chegar com velocidade ao gol do Fortaleza. Gosto, volto a repetir, muito dessa formação, desde o sistema ofensivo até o sistema defensivo. E falando, gente, em sistema defensivo, uma informação importante aqui a vocês sobre o Lucas Piton. Ontem a gente teve informação se tratando da pré-convocação dele à seleção da Itália para a disputa das fases finais da UEFA Nations League. E qual a informação que temos a trazer aqui a vocês de forma inclusive bem rápida? É que o Vasco foi informado esta semana já sobre a situação do Lucas Piton. A presença dele ainda não é garantida, ele está apenas numa pré-lista de convocação. No entanto, gente, tudo nesse momento leva a crer que o Lucas Piton deve sim estar presente nessa lista final. Ele tem dupla nacionalidade há cerca de 2 anos e exatamente por esse motivo faz com que de fato ele saia na frente para conseguir a convocação à seleção da Itália. Caso, inclusive, gente, seja convocado, só para explicar a vocês, o Lucas Piton não vai desfalcar o Vasco da Gama, porque o brasileiro vai parar na data FIFA de junho. Vão ficar aí, né, no caso, algumas rodadas sem nenhum tipo de partida do Campeonato Brasileiro e exatamente durante as rodadas que será a final da UEFA Nations League e automaticamente o Lucas Piton não seria um desfalque ao Cruz Maltino. Então não é uma situação preocupante, é feliz na minha opinião ver um lateral do Vasco sendo convocado para a seleção da Itália, uma das maiores seleções aí do futebol mundial, estando apenas abaixo, né, da nossa seleção brasileira. Então, mais um atleta aí que pode estar presente em uma seleção nessas próximas convocações, além do Andrei, que também esteve presente no Brasil nestes últimos meses. Outra informação, agora mais sobre mercado, né, gente? Quero começar aqui, antes de entrar no assunto sobre Franco Fagundes, falando sobre Eric Pimentel. Qual a informação que temos? Zagueiro de 20 anos, cria das categorias de base do Vasco, dos grandes talentos, uma das grandes joias da nossa base, de muita qualidade, comparado ao Éder Militão, um jogador que era realmente um dos grandes ativos aí, colocado muita fé, foi depositado muita esperança em cima desse atleta, fechou com o Porto. FC Porto, da primeira divisão do futebol português, um dos maiores clubes, inclusive, da Europa. O jovem aí que é representado pelo Ulisses Jorge, que é o mesmo, inclusive, representante do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, vai chegar aos azuis, no caso, azuis e brancos, pela equipe B, pela porta da equipe B. Ele não será integrado logo de início ao elenco principal, vai passar por um período de transição ao time B e logo em seguida, muito provavelmente pelo grande destaque que tem, deve ser integrado ao time principal do FC Porto. Essa foi a informação que tivemos aí nesta tarde de hoje, diretamente lá do futebol português. Jogador, gente, de muita qualidade, um jogador que eu gostaria muito, sinceramente, de ver ele vestir a camisa do Vasco da Gama, mas infelizmente isso não irá acontecer. O Vasco perde um ativo, e quando nós temos que criticar, eu venho aqui e critico, venho aqui e falo, reclamo, mas a situação do Eric Pimentel não é algo que tenha a ver com o Vasco da Gama. O atleta simplesmente se negou a renovar o seu contrato com o clube, esperou ele encerrar para fechar com outro clube do futebol mundial. Era um atleta que estava sendo disputado por Getafe da Espanha, Villarreal, o próprio Porto, e ele conseguiu fechar a sua negociação, né, com esse gigante do futebol português por um desejo dele. Ele se recusou a vestir a camisa do Vasco. Não há outras palavras para falar sobre o Eric Pimentel do que essas. Ele se recusou a renovar o seu contrato com o Vasco da Gama e vai assinar um vínculo contratual com duração de 5 anos com o clube português. Tranquilo, rapaziada? Tem uma informação chata de trazer, mas a gente sempre faz questão de deixar você muito bem informado e alinhado com as últimas notícias do nosso Cruz Maltini. Gente, para finalizar aqui o vídeo, falar sobre Franco Fagundes. Qual a informação do Franco? Franco é um jogador jovem, uma das grandes promessas do futebol sul-americano. 22 anos, ambidestro, pode atuar como um segundo atacante, como um meio atacante. Um atleta que tem mais de 60 partidas com a camisa do Nacional do Uruguai, que é um dos maiores clubes do futebol uruguaio e o último campeão, inclusive, do Campeonato Uruguaio. O Franco foi companheiro
do Pumita Rodrigues lá no Nacional nessa última temporada. O Franco é o camisa 10 do Nacional, é um dos grandes destaques desse clube. É um jogador que vem sendo colocado a muita expectativa com relação ao seu futuro. É uma das grandes promessas não apenas do Nacional, mas do futebol uruguaio para a seleção celeste. Essa é a atual situação do Franco. Porém, no início da temporada, o Franco foi especulado em muitos clubes aqui do futebol brasileiro. O Flamengo tentou a contratação do Franco e fez uma proposta. O Vasco colocou à mesa algo em torno de 30 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. Muitos outros clubes também demonstraram interesse. O próprio Bahia sinalizou com interesse no Franco, sondou a situação do atleta e lá em fevereiro desse ano sinalizou que iria chegar com uma oferta nessa próxima janela de transferências. E é claro, automaticamente, é normal, o jogador começou a ficar com isso na cabeça dele. Essa possibilidade de saída, essa mente de sair do Uruguai e vir para hoje a liga mais envolvida do futebol sul-americano, a porta de entrada para a Europa, ele ficou muito com isso na cabeça dele. E aí o rendimento dele, gente, caiu de 100 a 0. Franco Fagundes hoje não é mais um grande jogador lá no Nacional. É uma peça que joga, que tem talento, que é diferente, mas não vem conseguindo desempenhar o seu melhor nível. Exatamente por esse momento em que ele não quer mais permanecer no Uruguai, quer vestir a camisa de algum outro clube aqui no Brasil. O empresário dele, inclusive, confirmou que o meio-campista queria jogar no Vasco da Gama quando houve essas especulações. O empresário dele confirmou que o jogador e o próprio empresário enxergam a Liga Brasileira como uma ótima vitrine e uma ótima oportunidade para a carreira do Franco Fagundes. Essa era a situação do jogador. E volto a repetir, o Vasco fez de fato uma oferta, quase 30 milhões de reais. O Nacional, porém, pedia algo em torno de 40 milhões de reais pela venda do Franco Fagundes. O Vasco não conseguiu chegar a um denominador comum e não prosseguiu com as negociações. Essa foi a situação envolvendo o Franco. E aí, nesse momento, nós temos mais novidades. Infelizmente, as novidades não giram ao entorno do Vasco, mas ao entorno do Bahia. Franco Fagundes está na mira do Bahia e o Bahia está disposto a pagar aquilo que o Nacional pedir para contar com esse atleta na próxima janela de transferência. Ou seja, as chances são grandes, são reais, do Nacional vender o Franco Fagundes ao Bahia e um rival do Vasco da Gama ter esse grande atleta para as próximas temporadas. E por que eu fiz questão de gravar esse vídeo e falar sobre o Franco Fagundes? Para o Paulo Brax, para 777, se posicionarem de uma maneira correta. Pelo amor de Deus. Eu sei que o Brax não tem muita culpa quanto a isso, e não tem culpa nenhuma, inclusive. Mas eu falo para 777, que está sendo muito criticada. Hoje foi colocada uma faixa na madrugada com os dizeres. Cadê o dinheiro? O SAF do dinheiro, mostra o contrato, cadê a transparência? E é uma realidade. Paulo Brax foi a Paris lá no início do ano e falou: adiantem a grana que vocês vão me dar em setembro, passa para julho para a gente conseguir ter um investimento legal nessa janela. Até o momento não houve a resposta por parte da empresa norte-americana. Com uma grana em mãos, o Vasco pode ir com mais força nesse mercado. O Vasco pode contratar um Franco Fagundes. O Vasco pode contratar um meia de qualidade, um ponta de qualidade. Algo que nesse momento não temos no elenco. Então, se não houver esse adiantamento da grana, do dinheiro que é do Vasco da Gama, e chegará em setembro, porém ao invés de chegar em setembro, poderia chegar em julho, vai ficar difícil. Então, alô 777, Paulo Brax, Luiz Melo, cobrem deles. Vocês podem fazer. Vocês não podem exigir nada, mas vocês podem pressionar, cobrar, ter aí um posicionamento de realmente ter o desejo de conseguir esse adiantamento de uma forma correta. Por que não? Façam papel de torcedor, façam papel de profissionais, cobrem da maneira correta, porque, volto a repetir, dessa maneira que tá hoje, não dá pra ficar. Então é isso que a gente espera que aconteça, porque do jeito que tá, não dá mais pra ficar. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa quinta. Voltaremos com Boa Noite Gigante ainda hoje, na parte da noite, e é claro, contamos com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como eu sempre falo, ó, saudações vascaínas.